Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o cliente. Tópico a ser abordado nessa aula, comportamento do consumidor. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar pontos de cuidado no relacionamento com clientes, analisar situações com o olhar do cliente. Bom, cliente sempre tem razão. Essa é uma frase que a gente sempre ouve quando a gente vai falar sobre vendas, né? Até acho que em grande parte sim, é verdade, em outras situações talvez não, né? Quando o cliente não consegue manter um nível de respeito, né, de cordialidade, também passa a não ter mais razão, né? Mas no dia a dia, numa situação normal, então de fato o cliente sempre tem razão. Agora, além da razão, o cliente tem uma coisa que muitas vezes ele não nos conta, né, que é o que está dentro da sua cabeça, que são, de fato, os seus desejos, os seus objetivos, os seus sonhos, enfim. Isso, às vezes, o cliente não te conta e, como bom vendedor, qual que é a sua missão? É descobrir o que está na cabeça do seu cliente para você, de fato, conseguir fazer a venda, satisfazer a necessidade que ele tem. A gente fala, né, do cliente, né, entender a cabeça do cliente, se a gente tivesse, óbvio, né, um código de barra para fazer a leitura, identificar isso seria muito mais fácil, mas a gente não tem, mas a gente pode, através de algumas técnicas, de algumas sondagens, entender exatamente o que tem por trás da cabeça do cliente, né? O que vai ter na cabeça do cliente? Vai ter as suas motivações, né, e interesses, o que motiva o cliente a querer aquele produto, aquele serviço, né? Quais são os interesses que ele quer ao adquirir aquilo. O cliente tem humor, né? Ele pode estar num dia mais bem-humorado, menos bem-humorado. O cliente tem emoções e emoção é uma coisa muito importante para a gente saber conduzir uma boa venda. Tem gatilhos mentais, que é uma coisa muito falada hoje na internet, quando você fala de marketing digital, se fala muito de gatilhos mentais. E eu já adianto para você que gatilhos mentais nada mais é do que o poder de persuasão que a gente viu na aula de poder de persuasão do Robert Cialdini, né? É despertar um gatilho que faça com que a necessidade seja gerada. Isso é nada mais do que persuasão. Aí, claro que o cliente também tem a sua limitação orçamentária ou não. De repente o cliente diz para você que quer comprar um produto baratinho, mas ele tem toda a condição de comprar uma coisa muito mais cara, mas ele não vai te dizer isso muitas vezes. Às vezes não, às vezes ele vai dizer que quer comprar uma coisa muito cara, mas ele não tem o orçamento necessário, então, e também não vai te contar. Você tem a possibilidade, né, que a gente chama do B2C, o B2B, que é o B2C, Business to Consumer, ou seja, você vender para o consumidor final, uma empresa vendendo para um consumidor final. E tem o B2B, né, que é o Business to Business, que é empresa vendendo para a empresa. Então, B2C, B2B, o que muda é o comprador, né? O comprador, ele é uma pessoa física ou ele é uma pessoa jurídica, é uma organização. Tudo isso vai ser, né, muitas vezes visível, às vezes oculta, às vezes vai ser verbalizada, às vezes não vai ser verbalizada. Aqui eu coloquei, né, um exemplo, né? O cliente, o que o cliente deseja? Ele deseja emagrecer, né? No fundo, o interesse maior dele, a motivação dele é emagrecer. Mas ele diz que quer fazer academia, né? Ele diz que quer fazer uma redução alimentar. Então isso é o como, né? O que ele quer fazer de fato é, no fundo, emagrecer. Então se eu percebo que o meu cliente, no fundo, quer emagrecer, talvez eu não ofereça para ele fazer academia ou fazer uma redução alimentar. Talvez eu possa oferecer um curso de dança, porque eu sei que ele gosta mais de dançar e dançar vai queimar caloria, então vai fazer chegar no objetivo da mesma forma. Percebe como é sutil, né? E eu preciso entender o que é de mais profundo, né, no cliente, que é o desejo dele, o sonho, o que ele está buscando, de fato, que é muitas vezes não verbalizado, né? Outra situação, né? O cliente, ele quer o quê? Ele quer ouvir música, ele não quer comprar um CD, por isso até que a indústria do CD nos últimos anos vem só caindo, né? Porque as pessoas compram a música por internet, ouvem a música lá no YouTube, enfim. Então, a necessidade, o desejo, o sonho é ouvir a canção, ouvir a música, não necessariamente comprar o CD. Então, sutileza, né, de sondagem para entender de fato o que o consumidor quer, para você oferecer o produto certo. Então, entender a cabeça do cliente é um pouco isso, né? Essa investigação para chegar nas motivações, interesses, desejos que o cliente tem. Tem uma palavra chamada neuromarketing, né, que é uma coisa bem atual. E o que é o neuromarketing? O neuromarketing é um método de pesquisa
para ler as respostas não verbais do consumidor, como cheiro, como apelo visual, imagem, emoção. Né? Então você fala uma criança pobre, desnutrida, te sensibiliza, então isso pode ser usado para, né, afetar emoções e eventualmente induzir você a fazer uma contribuição, por exemplo, para uma ONG. Uma moça bonita no verão, né? Nas propagandas de cerveja cada vez vem diminuindo mais isso, mas se usa muito esse apelo do visual, enfim. O neuromarketing ele estuda isso, né? É um jeito de olhar para o consumidor e não simplesmente acreditar no que ele fala, mas tentar de alguma forma perceber como é que ele tomou aquela decisão. Um exemplo muito simples, né? Recente, que foi a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, né? A história do Brexit, né? Que os ingleses votaram para sair do bloco comum europeu. Só que nenhuma pesquisa detectava aquilo. Por quê? Porque as pessoas não disseram a verdade nas pesquisas, mas na hora da execução, na hora de votar, elas foram lá e disseram o que de fato elas queriam. O neuromarketing é um pouco disso, é tentar perceber através da pesquisa, mas não da pesquisa, do hábito, né, da observação do hábito, qual seria a tomada de decisão do consumidor e não simplesmente acreditar naquilo que ele está falando, porque muitas vezes o que ele está falando não é de fato o que ele está desejando. E com o neuromarketing a gente percebe algumas coisas, por exemplo, né, essa história dos gatilhos mentais, né? Quando você fala, você põe urgência na venda, ele desperta, né, essa coisa do só até hoje, que a gente já viu na aula de poder de persuasão, né, o que o Cialdini chama de escassez. Quando você coloca a urgência, né, olha, só até hoje, sua última chance, hoje é o último dia, é imediato, e agora isso mexe com você e te traz uma sensação de que você precisa tomar uma ação rápida. Então isso de alguma forma te induz a tomar um comportamento de comprar ou não, mas ele faz você prestar atenção naquilo que está sendo dito. Uma antecipação do futuro também, né? Quando você projeta o futuro e apresenta às pessoas, né? Ele ativa algumas partes no seu cérebro que estão ligadas à felicidade, né? Você começa a se visualizar já usando aquela roupa, você começa a visualizar você fazendo aquela viagem, né? Indústria do casamento faz muito isso, né? Você fica vendendo serviços e coisas adicionais para a festa, porque você fica imaginando como é que vai ser a festa, enfim. Então isso desperta em você a vontade, o desejo de querer adquirir aquilo porque você já visualizou como vai ser, né? Então, trailer de filme, de cinema, né? Gravidez, né? Você fica dizendo qual vai ser o nome da criança, então você já fica pensando na decoração do quarto, né? O que vai ter, o que não vai ter, casamento, já falei, festas, enfim. Então, antecipação do futuro é uma forma que também induz você a tomar comportamentos, atitudes que, né, você nem percebe exatamente qual que é a influência que você está tendo, mas através do neuromarketing você começa a observar essas coisas, né? Novidade, né? Quando exposto a um aumento na liberação da dopamina, né? O que é o dopamina? É o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Quando é algo novo, né? Por isso que se renova as vitrines, né? Lança novos produtos, novas versões, enfim. Tudo que é novo desperta na gente a dopamina, né? Que é a sensação de prazer. Então eu quero adquirir aquilo que é novo, eu quero ver aquilo que é novo, né? Eu gosto daquilo que é novidade. E relação dor e prazer também, né? Quando o produto, o serviço oferece uma solução para o problema do cliente, depois de explorado a dor, vem a solução, então dá o prazer, né? Quando você encontra um vendedor que te diz, olha, você sofre com esse tipo de coisa, você não consegue resolver isso, já teve problema com o seu chefe por conta disso, teve problema com a sua esposa por causa disso, com os seus filhos, então você fica naquela sensação de rememorar a dor, né? Pô, realmente eu sofro com isso, né? Isso aqui acontece na minha casa, isso acontece na minha carreira, enfim, aí você vem com a solução, né? Olha, então você poderia resolver dessa forma, esse produto vai satisfazer isso, então mexe com a relação dor e prazer e isso desperta na gente a vontade de querer adquirir aquele produto ou aquela solução. Então são coisas que a gente captura através dos estudos, né, do neuromarketing. Agora, é claro que isso tudo vai ter sempre um conflito ético, e por isso que eu coloco a palavra ética como sendo um dos valores principais do vendedor. Por quê? Um pouco é dizer o seguinte, o cliente não sabe o que precisa, né? Porque se eu fico induzindo ele, na realidade ele não está 100% autônomo nas suas decisões, eu estou induzindo de alguma forma, então eu estou assumindo que o cliente não sabe aquilo que ele precisa, né? Se é que talvez ele precisasse daquilo, né? Desperta a necessidade e
claro, né, você tem que convencer por persuasão, nunca por indução. Então esse é um ponto, né, de você pensar até que ponto essas técnicas todas, né, os famosos algoritmos aí que te levam, muito comum nas redes sociais, né, você pesquisa 2, 3 coisas aí na internet e uma vez que você pesquisou, você começa a receber propaganda daquilo porque você pesquisou. Isso é algoritmo, né, ele percebeu um comportamento seu e já começa a te oferecer uma solução. Então, são conflitos éticos que a gente tem cada vez mais na sociedade, né, porque cada vez mais existe a coisa digital, e a gente tem que perceber até que ponto isso é saudável ou não. Por isso que eu faço essa comparação, né, entre essa coisa do gatilho mental, essa coisa do convencimento e da persuasão, mas sempre pautado por valores éticos, né. E aqui está um segundo livro, né, do Robert Cialdini, que é o livro chamado Influência, que ele fala um pouco dessa questão do ponto de vista mais psicológico. Vale a pena a leitura. O grande ponto é que como é que se toma a decisão, né? Quando o cliente fala que ele quer um produto ou serviço, ele está dizendo o que ele quer. E quando você diz, olha, eu tenho a melhor entrega, eu tenho o melhor prazo, eu tenho essa qualidade, eu estou te mostrando uma inovação, preço, enfim, isso o como, né? Como é que você consegue entregar para o cliente este produto. A grande questão é que a pergunta é o porquê, né? E o porquê que o cliente quer aquilo? Ele quer aquilo porque ele quer satisfazer uma necessidade, um desejo, um sonho. Então, quanto mais profundo você conseguir desenvolver essa relação e compreender o cliente, mais fácil e mais rápido você vai entender o porquê. E uma vez que você entende o porquê, fica mais fácil você definir o como e o quê. Por quê? Você percebeu que o cliente quer, por exemplo, ele quer status, né? Então você pode oferecer para ele alguma coisa que represente status em forma de uma experiência e aí você define o produto ou serviço. Então, quanto mais cedo eu capturo o porquê, né, o desejo, o sonho, que lembra da história do cliente ter sempre razão, sim, ele sempre tem razão, e muitas vezes ele não te conta, né, o porquê que ele está querendo estabelecer essa relação comercial. Então, um bom vendedor sempre vai tentar buscar, né, qual é o desejo, qual é o sonho do cliente para poder trabalhar o melhor objeto da venda. Algum tempo atrás, a revista fez uma pesquisa que dizia o seguinte: numa tomada de decisão, você leva mais em conta o seu lado racional ou o seu lado mais emocional. Então ela perguntou para uma quantidade grande de leitores, né, o que você usava, o racional ou o emocional para tomar uma decisão. O que você usa, né? Você que está assistindo essa aula, o que você usa para tomar uma decisão? O lado racional ou o lado emocional? Vou contar até 3 para você pensar, né? 1, 2, 3, pensou? Olha para aqui, eu tenho certeza que você ficou surpreso, porque as pessoas dizem o seguinte: 74% dizem que usam o lado racional para tomar decisão, e talvez seja o que você também disse. E só 26% dizem que usam o lado emocional para tomar a decisão. Só que, em 2002, Daniel Kahneman, esse distinto senhor aqui, que é um israelense, vive nos Estados Unidos, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, ele que é um psicólogo. E olha, o que um psicólogo, como é que ele consegue ganhar o Prêmio Nobel da Economia, sendo psicólogo? Porque ele trouxe essa teoria, né, das 2 formas de pensar, que é o nome do livro, Rápido e Devagar, as 2 formas de pensar, onde ele diz o seguinte: a nossa mente ela é dividida em 2 setores. O sistema 1, que é intuitivo, e o sistema 2, que é deliberado. O que é o intuitivo? Quando eu pergunto para você, quanto é 2 mais 2? Você responde sem pensar que é 4, porque isso é intuitivo. Por outro lado, se eu falar para você, quanto é 518 vezes 733? Você não vai usar o sistema intuitivo, você vai usar o deliberado. Por quê? Porque você vai ter que processar essa informação, pensar sobre ela para conseguir responder. E isso, o que é? O intuitivo, ele foi criado ao longo da nossa existência. À medida que a gente foi aprendendo as coisas e foi tendo subsídios para ter respostas rápidas, porque pensar custa energia para o nosso cérebro. A gente não gosta muito de ficar raciocinando, porque traz um cansaço mental. Então a gente prefere respostas rápidas, né? Respostas rápidas que sirvam para as várias situações do dia a dia, que a gente chama isso de heurística, né? O que é heurística? É uma regra de bolso. Bom, para não pensar muito eu decido assim, né? Se eu tiver que pensar muito eu vou usar o sistema 2, isso vai me trazer um cansaço. O Daniel Kahneman ganhou o Nobel porque ele dividiu o cérebro dessas 2 formas, mas porque ele trouxe a seguinte contribuição: as nossas decisões são de fato todas emocionais. Nenhuma decisão é racional.
Quando a gente diz, não, mas eu comprei usando o melhor preço. Sim, mas aonde está a racionalidade do menor preço? Não é racional. Isso na realidade foi emocional. Por quê? Porque você pensa, né, na questão de não querer perder dinheiro, lado emocional, de querer se preservar e querer manter um padrão de vida. Isso é completamente emocional e você transforma isso em julgamento racional, que não é. Né? Então você racionaliza, você toma a decisão do lado emocional e tenta achar na razão uma resposta ou uma justificativa para a decisão que foi emocional. Olha, eu comprei o carro porque é o que melhor se adapta para as minhas necessidades. Mentira. Você comprou o carro porque você gostou que ele era azul, que ele tinha banco de couro, porque ele era o mais bonito, enfim, cabia no seu bolso. Né? Todas as decisões são emocionais. Muito pouco a gente usa da razão, principalmente em compras. E se você duvida de mim, você pode ler o livro, Daniel Kahneman, recomendo, que vai tratar do começo ao fim sobre como nós pensamos, com a nossa forma de pensar, e você vai ver que de fato ele vai te convencer, né? Ganhou o prêmio Nobel e, portanto, a gente usa muito mais o lado emocional. E sabendo que a gente usa o lado emocional, tem um filme aqui que eu queria passar para vocês, que explica exatamente essa filosofia do Daniel Kahneman, falando sobre o rápido e devagar, o sistema deliberado, né, e o sistema intuitivo. Como é que funciona isso no nosso dia a dia? Ele faz uma metáfora, né, de que a gente é como se fosse um condutor conduzindo um elefante. O condutor pensa que está dando a ordem, mas quem está dando de fato a ordem é o elefante. Vamos ver o vídeo e a gente já volta. Os psicólogos sabem que existem dois sistemas em nossos cérebros, o sistema racional e o sistema emocional. Jonathan Haidt, um psicólogo da Universidade de Nova York, propôs uma analogia interessante para esses dois sistemas. Ele sugere que pensemos no nosso cérebro como um condutor humano sentado no topo de um elefante. O condutor representa o sistema racional, o nosso lado que planeja e soluciona problemas. Após fazer uma análise, o condutor pode decidir, eu quero ir por esse caminho, mas é do elefante, que representa o sistema emocional, que vem a energia para a viagem. O condutor pode tentar guiar ou arrastar o elefante. Mas se esses dois não chegam a um acordo, em quem você apostaria? O elefante tem a vantagem do peso de 6 toneladas, e é exatamente esse desequilíbrio de poder que faz da adoção de novos comportamentos uma tarefa tão árdua. Se você quer que essa dupla siga em uma nova direção, é preciso também pensar sobre o caminho, que representa o ambiente externo. Este duo será mais propenso a completar uma viagem caso você consiga encurtar a distância e remover os obstáculos do percurso. Então, resumindo, se você quer liderar a mudança, precisa fazer 3 coisas. Mostre a direção ao condutor, fornecendo informações sobre como chegar ao destino desejado. Você precisa motivar o elefante, ou seja, tocar na emoção. E, finalmente, você tem que moldar o caminho para facilitar o progresso no trajeto. É assim que a mudança acontece. Bom, bacana o vídeo, né? Se você não quiser ler o livro do Kahneman, com o vídeo você já conseguiu entender a teoria, mas eu recomendo que você o leia. E aqui, ó, trouxe alguns exemplos que mostram de fato que a emoção predomina na nossa decisão, no nosso julgamento. Foto de mulher de biquíni, numa propaganda, ela conseguiu fazer com que a empresa aumentasse 5% de juros em um empréstimo. Por quê? Porque a propaganda trazia foto de mulher de biquíni. Olha aí o lado irracional, né, o lado emocional fazendo frente na decisão. Aí você pensa assim, mas isso é uma forma de induzir o consumidor e isso não é legal, né, porque a empresa teve uma vantagem aí porque ela lucrou mais. Sim, mas se você pensar na propaganda da Unicef, quando ela mostra essa imagem, o que ela está buscando, né? Ela está buscando o quê? Uma empatia, porque ela está querendo que você seja voluntário, que você faça doações. Então ela usa uma imagem que te pega do lado emocional e faz com que você tome uma decisão de querer ajudar. Percebe o lado da emoção fazendo frente? Aqui tem algumas situações específicas, né? Um experimento que foi feito no supermercado, que ele aumentou 15% do faturamento e diminuiu 58% os roubos no supermercado. Isso por quê? Ele colocou uma música italiana na seção de vinhos. Então, as pessoas, ao ouvirem a música italiana enquanto compravam, escolhiam o vinho,
acabou comprando mais garrafas de vinho. Durante as músicas, eles colocavam mensagens do tipo, não se preocupe com o dinheiro. Então, ao ouvir essas coisas, a pessoa acabava comprando mais. Gaste mais, também é uma outra forma de indução, né? Não roube, você será pego. Olha aí, durante as músicas a pessoa colocava essas mensagens e fez com que reduzisse as perdas. Se você ler o livro do Daniel Kahneman, ele conta uma experiência muito interessante, que é o seguinte, numa universidade, eles colocavam um pote, né, para você colocar dinheiro e alguns lanches lá. E você pegava o lanche e você definia quanto você ia pagar pelo lanche e você não tinha um valor de... não tinha ninguém vigiando aquilo, ninguém olhando aquilo, ninguém conferindo, né? Qual que foi o interessante da pesquisa? É que eles colocavam nessa sala, durante um tempo, uma figura, um quadro de uma paisagem. E, de tempos em tempos, eles substituíam esse quadro de paisagem por um quadro de um olho. E o que foi interessante? Que ao final de um tempo, se percebeu que as semanas onde o quadro do olho estava presente naquela sala, a arrecadação era maior. As semanas que tinha o quadro com a paisagem, a arrecadação era menor. Percebe o lado da emoção? Por quê? Porque as pessoas entravam numa sala sem vigilância nenhuma, mas tinha uma foto, uma imagem de um olho. E essa imagem do olho dava a percepção de que existia alguma vigilância sobre aquilo. Percebe a emoção fazendo frente em vez da razão? E aqui um outro ponto que a gente busca sempre o prazer imediato, né? Numa pergunta, você prefere $100 agora ou $110 em 30 dias? As pessoas optam pelos $100 agora. Embora, se você pensar que 110 é 10% a mais do que o 100 por apenas 30 dias. As pessoas preferem os R$100 agora do que esperar 30 dias para ter 110, embora do ponto de vista financeiro, 110 faz mais sentido, né? Quem é que recebe 10% de remuneração em 30 dias em qualquer aplicação financeira, qualquer investimento que se faça? Pouquíssimas pessoas. As pessoas preferem o prazer agora. Não é à toa, né, que existe o cartão de crédito que faz o quê? Faz com que você tenha o benefício de adquirir o produto, o serviço agora e só vai pagar depois. Então, primeiro você tem o prazer, depois você sente a dor da fatura. E o nosso cérebro sempre busca o prazer imediato. A gente sempre quer uma recompensa imediata. Então, isso tudo é uma forma de você olhar o comportamento do consumidor e entender o seguinte, né? Que o cérebro decide o que você vai fazer baseado na emoção que foi despertada. Essa decisão aparece na sua consciência, o que transmite a sensação de que você está tomando uma decisão de forma racional. Você age de acordo com a decisão tomada. Ou seja, a emoção acontece, aí você traz para o nível de consciência e você toma a decisão. Só que na realidade, a decisão que você acha que é racional, ela foi despertada por alguma emoção que foi gerada dentro de você. E isso é o ponto que a gente precisa pensar sobre a ética, sobrevivência e sustentabilidade. Até que ponto o cliente de fato não sabe o que ele quer? Até que ponto eu induzo para que ele compre o meu produto? Será que ele precisa de fato daquilo? Né? Como é que é essa relação? Então essa relação é uma relação que precisa ter bastante cuidado, né, de querer entender a cabeça do consumidor, mas não querer trapacear com o consumidor. Né? Estabelecer uma relação ética, de sobrevivência e, claro, de sustentabilidade. Aqui eu deixo para vocês dois links, né? Um link fala aqui de gatilhos mentais, e aí traz algumas teorias a mais sobre o tema, e com alguns exemplos práticos também, que talvez possa ser bastante elucidador, no caso de alguma dúvida específica. E eu tenho aqui o link do TED do Simon Sinek, que ele fala do Golden Cycle. O que é o Golden Cycle? É aquilo que explica o que, como e porquê na cabeça do consumidor. Isso aí tem uma filosofia até de Platão, em alguns livros lá, de muitos anos atrás, mas ele trouxe de uma forma, acho que mais moderna, e explica bem o porquê, né, satisfazer o desejo, a necessidade é o caminho ideal para você conseguir fazer a venda para o seu consumidor. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o cliente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!